E no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria, e era um homem respeitado e honrado diante do seu Senhor. Senhor, S minúsculo, significa, então, o seu líder, né? Não está falando de Deus, mas a Bíblia continua dizendo, pois, por meio dele, o Senhor, agora S maiúsculo, aí nós estamos falando de Deus, dera vitória à Síria. Então nós estamos falando de um homem que tinha prestígio dos homens, e nós estamos falando de um homem que tinha vitória, porque Deus dava vitória. A gente precisa parar de viver uma vida buscando a aprovação dos outros, e parar de esperar de homens aquilo que a gente deve esperar apenas de Deus. Há homens aqui que estão esperando coisas de homens que deveriam esperar apenas de Deus. E muitas vezes, diante dessa busca por aprovação, alguns homens acabam ocultando aquilo que não deveria ocultar, e aquilo que pode levar ele inclusive à morte. A Bíblia diz, depois do ponto, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Eu estou lendo na versão NVI, não sei qual é a versão, NAA, mas está tudo bem. O ponto aqui é o seguinte: nós vemos um homem que ele era um homem honrado pelo o seu líder, pelo seu Senhor. Nós vemos um homem que ele tinha vitórias dadas por Deus a ele era um grande guerreiro, porém, ele ficou leproso. E essa lepra era algo que acompanhava Naamã de maneira oculta, e eu te digo por quê. Todos aqueles que haviam contraído lepra no tempo de Naamã, eles não tinham uma vida social comum. Eles eram levados para dentro de um leprosário, e dentro desse leprosário, eles ficavam lá e só poderiam sair de lá a partir da sua cura, ou a partir da sua morte. Mas eles não podiam sair de lá, porque eles eram uma ameaça para a sociedade, porque a lepra era transmissível. E como Naamã, tendo lepra, ele então se mantinha como comandante do exército, honrado pelo seu Senhor, sendo que não era para ele estar livre na sociedade, era para ele estar onde? Num leprosário. Fazendo o quê? Se tratando, porque dentro desse leprosário, lá dentro tinham sacerdotes, e esses sacerdotes tratavam dessas pessoas que estavam leprosas. Mas, no entanto, Naamã, ele estava livre. Mas como que ele estava livre? Porque Naamã cobria a sua lepra para que ninguém pudesse ver. A lepra era uma doença silenciosa e mortal, e muito dolorosa, porque a lepra, ela passava a atacar as extremidades do corpo. Então, ela atacava cotovelos, joelhos, ela atacava as extremidades, as costas, e ela ia levando a pessoa à amputação. E esse é o problema de muitos homens. Eles, com problemas silenciosos, eles acabam sofrendo sozinho, e tendo amputações na sua vida, perdas, que muitas vezes são irreparáveis. Mas no caso de Naamã, a gente sabe que o fim dele foi um fim feliz, porque na casa dele ele coloca uma menina que conhecia um profeta, aonde ele pôde então ir até esse profeta e ser curado da sua lepra. Mas para isso, ele teve que mergulhar num rio, que era um rio sujo, que ele não queria, mas que naquele momento, ele toma essa decisão de descer naquele rio, porque ele estava cercado de homens que orientaram ele, conselheiros que orientaram ele dizendo: se
o profeta dissesse para você mergulhar num rio limpo, você não mergulharia? Então por que você não mergulha nesse rio? E lá ele mergulha, e ele sai sarado. Hoje meu convite para você é que você mergulhe dentro de você mesmo, porque existem homens que estão procurando fora deles aquilo que eles só vão encontrar dentro deles, porque Deus, Ele não habita no seu exterior, Deus, Ele habita no seu interior, através da pessoa do Espírito Santo que habita em vós. Diga glória a Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes nós acreditamos que nós estamos com tudo sob controle, e estamos conseguindo demonstrar isso a partir de uma aparência de que está tudo bem, mas que muitas vezes não há nada bem. A gente precisa então entender que dentro de todos nós, homens, existe uma busca por socorro, existe um anseio por aquilo que pode mudar as nossas vidas. A Bíblia fala sobre o profeta Elias, que foi um homem que foi usado por Deus grandemente, no texto de 1 Reis, no capítulo 19, no verso 3 e 4. Aparece um episódio interessante aqui. Esse homem, que foi grandemente usado por Deus, está pedindo a morte. E eu te pergunto, a Bíblia diz que Neemias, ele foi um grande homem que exerceu a sua autoridade e a sua força, mesmo estando leproso. Aqui a gente vê Elias passando por uma situação semelhante, aonde Elias, ele nesse momento, se coloca debaixo de um zimbro e começa a pedir a sua morte, porque ele estava em exaustão emocional. Até mesmo grandes homens de Deus que já foram usados por Deus podem ter os seus desafios emocionais. Não ignore a vulnerabilidade que há em você, porque se você se mostrar vulnerável diante de Deus, não será necessário que você se mostre vulnerável diante dos homens. A Bíblia diz aqui que no texto de 1 Reis 19, no 3 e 4, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba, de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia, e chegou a um pé de giesta, e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, já não sou melhor do que os meus antepassados. Nós vemos um homem em altas características de exaustão e desgaste emocional, um homem com medo, um homem que a Bíblia diz que foi parar num deserto, um homem que orou pedindo a morte e que já não se via mais como alguém de valor, porque a Bíblia diz que ele dizia que não era melhor do que seus antepassados. Quantos homens aqui que ficam se comparando com aqueles homens lá da internet?